Beleza, vamos lá então. Hoje é dia 4 de março de 2026. Mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Faremos hoje a correção da atividade 2, que já deve estar chegando aí na tela de vocês. Beleza? Bora lá então. Então vamos dar uma recapitulada, fazer um super flashback do que a gente conversou até agora. Nós começamos a disciplina falando um pouquinho sobre data center. Nós vimos a importância do data center hoje, em tudo que fazemos. Boa parte dos serviços que a gente usa, na internet, no celular, na Smart TV, tudo está associado a um data center. É esse data center que tem as informações armazenadas, e tem os softwares que atendem, que fazem os streamers, etc. As redes sociais e diversos outros serviços que a gente usa no nosso dia a dia. Muitas empresas também usam dessa infraestrutura para controlar os seus processos. E nós vimos aí na nossa primeira aula o custo de um data center. E nós vimos que um data center razoável custa bilhões. É muito dinheiro. É muito caro. E aí, o que isso tem a ver com a nossa disciplina de banco de dados? Nessa disciplina de banco de dados 1, a nossa missão é aprender a projetar banco de dados. E aí, nós já falamos sobre a questão do volume de informação que normalmente é armazenada dentro de um banco de dados. Esse volume é um volume muito grande. E se o projeto de banco de dados é bom, ele pode guardar as informações ocupando menos espaço. Se ele é um projeto ruim, ele pode gastar mais espaço do que necessário. E aí, quando a gente fala de gastar mais espaço do que necessário, a gente pode estar falando de milhões de reais desperdiçados pela empresa, certo? E por isso que a gente está, então, já na segunda atividade, tentando entender estratégias para guardar informações ocupando o menor espaço possível. Ok? Fizemos isso na primeira atividade e vamos repetir o mesmo procedimento na aula de hoje. E na proposta da atividade da aula de hoje, nós temos essa situação aqui, ó. Nós temos esse texto. Esse texto aqui, ele traz diversas informações, e a nossa missão aqui é reorganizar esses dados de uma forma que eu continuo tendo estas mesmas informações, esses mesmos significados, porém, de uma forma mais organizada e gastando menos espaço disso. Lembrando que aqui, às vezes, a gente economiza 100, 200, 300 caracteres, porque a gente está trabalhando com um exemplo simples com uma amostra muito pequena. Mas quando você transfere esse mesmo conceito para uma situação real, a economia é muito maior, é a escala geométrica. Se aqui eu economizo 20%, 20% vai dar, sei lá, 300 caracteres. Tá, 20% de 300 caracteres não é nada. Mas se você pegar 20% de um data center que custou 2 bilhões de reais, faz a conta e você vai ver o grau de economia de dinheiro que você tem. Beleza, então, eu vou pegar esses dados, vou tentar entender o significado deles e vou usar aqui uma planilha para tentar reorganizar esses dados. E eu vou até tentar dar uma ajeitada aqui para essas duas coisas ficarem na mesma tela. E assim eu acho que eu vou conseguir ver os dados e ao mesmo. Não, mas eu não quero igualzinho, não. Eu quero que seja mais ou menos aqui, ó. Se ficar muito pequeno para vocês, vocês me avisam, que aí eu reorganizo aqui, tá? Todo mundo já assinou a lista, né, pessoal? Sim. Tá, aqui, vamos tentar deixar assim. Beleza. Tá razoável aí? Tá, né? Tá, então vamos lá. Quais os dados que eu tenho? Bom, vamos ver as orientações aqui, se tem alguma coisa de diferente, né?
Use a criatividade para organizar os mesmos dados para reduzir o máximo possível da quantidade. Não pode abreviar nomes. Enviar, importante, na primeira linha coloca o texto. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa aqui. Quantidade total de caracteres. Não tem nada de... Na atividade anterior, nós tínhamos uma orientação que falava que não existiam nomes repetidos. Consequentemente, lá, se tivesse 2 Pedro Antônio, seria a mesma pessoa. Aqui não tem essa orientação, então a gente não vai levar isso em consideração. Mas nessa atividade aqui, a gente tem a seguinte situação. Ana Júlia da Conceição nasceu na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. O Caleb Castro nasceu na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Marcelo da Mota nasceu na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Então, já lendo essas 3 primeiras linhas aqui, para mim parece aparentemente muito simples que se trata de pessoas que nasceram na cidade e uma cidade que está localizada em um estado. Ok? Bom, então, dentro daquela lógica que a gente discutiu na aula passada, onde eu não posso ter informações repetidas dentro do banco de dados. Quando eu falo informação repetida, é a mesma informação. Ok? Às vezes, você tem 2 palavras iguais, mas que são 2 informações diferentes. Isso é uma coisa, tá? Mas então, o que eu estou percebendo? Eu tenho uma pessoa, aliás, eu tenho pessoas, eu tenho cidades e eu tenho estados. E eu tenho entre essas 3 coisas que eu identifiquei, algum tipo de relação. A pessoa tem uma relação com a cidade, que é a relação de nascer. A pessoa nasceu numa cidade. E a cidade tem uma relação com o estado, que é de localização. A cidade localiza-se em um estado. Então, a gente começa a perceber nessa segunda atividade que nós temos coisas que se relacionam. Nós tínhamos isso na atividade passada também. Nós tínhamos pessoas que tinham um determinado tipo de relação também, que na época lá do exercício, se não me falha a memória, era namoro, né? Fulano namorou com ciclano de tal data até tal data. Acho que era algo assim na atividade anterior, né? Bom, então, já que eu identifiquei essas 3 coisas, e essas 3 coisas eventualmente podem se repetir, porque olha só, aqui eu tenho o Rio Grande do Sul, aqui eu tenho o Rio Grande do Sul de novo, nós estamos falando da mesma coisa, correto? É o mesmo estado. Eu tenho Mato Grosso do Sul aqui, tem Mato Grosso do Sul aqui também, e eu sei que é a mesma informação, porque analisando esses dados, eu consigo concluir que se trata da mesma informação. Já o nome das pessoas eu não posso afirmar, porque eu não tenho nenhuma informação na atividade que me fala sobre isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, vou chamar de uma tabelinha onde eu vou colocar os estados, vou criar uma outra tabelinha que eu vou colocar as cidades, e vou criar uma outra tabelinha que eu vou colocar as pessoas. Beleza, então, nos estados, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual eu já fiz anteriormente, mostrei para vocês na primeira atividade. Eu vou criar um identificador. Normalmente, a gente faz isso mas daqui uns 2 meses, eu vou mostrar para vocês, 2 meses não, nós estamos entrando em março, final do mês que vem, provavelmente, eu já devo mostrar para vocês o manual de um software de banco de dados. Nesse manual, nós vamos começar a ver em mais detalhes que, ao definir em que tipo de estrutura eu vou armazenar uma informação, eu posso gastar mais ou menos, tá? Então, isso eu falo para vocês depois. Por que eu já estou comentando disso? Porque os estados aqui no Brasil, eles já têm um identificador que é muito conhecido, que é uma sigla. Eu vou adotar essa sigla. Ela é a forma mais eficiente? Não necessariamente. Nessa atividade, a sigla do estado é relevante? Ela não é nem citada nessa atividade. Nessa atividade aqui que a gente está vendo, ó, em momento nenhum aparece que Amazonas é AM a sigla.
Então, na atividade, eu não tenho nenhuma informação a esse respeito, se a sigla do Estado é relevante. Se a gente estivesse tratando de um projeto verdadeiro, nós iríamos investigar isso junto com as pessoas que estão pagando pelo desenvolvimento do software, né? Então, aqui eu vou colocar a sigla, mas a sigla com 2 caracteres, ela não é a forma mais eficiente de guardar essa informação. Aliás, eu vou fazer o seguinte, já para deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês aí, eu vou mostrar aqui um PDF, que é um manual de um software de banco de dados, e lá no item 6.3.2, eu acho que eu já até decorei essa encrenca, 6.3.2, aqui... Onde pesquisa nisso aqui, hein? Eu já sei o que eu vou fazer. Não, vai ser aqui mesmo. Não vai no site, não. Deixa eu achar aqui, quer ver? Tipos de campos. Ctrl F. Tipos de campos. Aqui. 6.2. Tipos de campos. Então, olha só. Cada software de banco de dados que a gente for trabalhar, o ideal é que eu tenha acesso à documentação oficial do fabricante. Por quê? Isso é muito importante para mim. Porque aqui, ó, eu poderia descobrir que eu tenho um tipo de informação que eu especifico no software de banco de dados, que é essa TinyInt aqui, ó. E se eu falar que é ela, ele está falando que isso aqui é um inteiro muito pequeno e que eu consigo armazenar nesse inteiro muito pequeno de menos 128 até 127 ou de 0 a 255. Então, percebam que com apenas 1 byte, ou seja, apenas um caractere, eu consigo criar um código que vai de 0 a 255. Se eu estou fazendo a opção aqui, na sigla do Estado, que vai ser 2 letras, eu já estou gastando 2 bytes. E eu conseguiria identificar os meus estados com metade, com apenas 1 byte. Olha que nível de detalhamento a gente chega. Isso aqui a gente vai ver isso com mais calma, mas lá para o final do mês que vem. A minha preocupação, por enquanto, é que você entenda como criar. Depois que você aprenda como criar, aí a gente passa para um segundo momento, que é você aprender a escolher o melhor tipo de campo para cada um dos itens que você especificou no seu projeto. Tá? Isso aqui a gente vai estudar mais para o final do mês que vem. Ok? Vamos primeiro tentar aprender a fazer a primeira parte da mágica. Então, nos estados, eu vou criar a sigla e vou criar o nome. Vou ter a sigla e o nome dos estados, tá? Vou fazer como eu fiz aqui nos exemplos anteriores, eu vou tirar as linhas de grade, vou mesclar isso aqui. Vou colocar aqui uma tabelinha. Ok. E vou centralizar esse troço todo. Beleza. Bom, e as cidades? As cidades, eu também vou fazer a mesma coisa. Vou mesclar. As cidades, elas vão... Aí não, as cidades eu vou colocar um código para elas, elas vão ter o nome. E aí, eu preciso que as cidades... Olha só, eu já vou tentar passar para vocês um conceito que normalmente eu não passo agora, tá? Mas aí eu já vou falar disso porque isso vai ajudando e facilitando o entendimento. Toda vez vez que a gente for fazer esse tipo de atividade, a gente vai fazer o seguinte. Aqui nas primeiras atividades, a gente já tem um texto pronto. Nas atividades futuras vai ser um pouco mais complexo. A gente não vai ter os dados já mastigados. A gente vai ter que tentar identificar as necessidades e aí vai ficar mais próximo do real, tá? Mas a ideia aqui é a seguinte. Quando a gente analisou esses dados aqui, nós vimos que trata-se de pessoa que nasce na cidade
e cidade que fica localizada dentro de um estado. Então, eu estou chamando de coisa porque é um termo mais genérico e a gente pode aplicar esse termo em tudo que a gente for avaliar nos projetos de banco de dados. Então, nesse exemplo da atividade, eu achei 3 coisas. Eu achei pessoas, eu achei cidades e eu achei estados. E só faz sentido quando essas coisas têm algum tipo de relação entre elas. E eu falei para vocês, a pessoa nasce na cidade, então existe uma relação entre pessoa e cidade, que é de nascer. Existem outras relações? Certamente. A pessoa mora na cidade, a pessoa trabalha na cidade, a pessoa foi enterrada na cidade, ou seja, mas aqui eu estou fugindo da atividade, não é esse o objetivo. A gente vai, por enquanto, focar no que está só na atividade. Então, a pessoa nasce na cidade. A cidade está localizada no estado. Então, toda vez que a gente se depara com essas situações, onde eu tenho coisas que se relacionam, a gente faz uma análise da cardinalidade desse relacionamento. Aí eu já estou citando os autores dos livros que eu nem mostrei para vocês, né? Depois me lembra, na próxima hora, eu vou mostrar aí quais são os principais autores de banco de dados, os principais livros dessa área, tá? Bom, então, o que é a identificar a cardinalidade desse relacionamento? É muito mais fácil do que esse termo estranho. Ana Júlia nasceu na cidade de Manaus. Tá, então eu tenho pessoa que nasce na cidade, cidade onde nascem pessoas. Então, eu tenho uma relação aí de nascer. Pessoas nascem nas cidades e nas cidades nascem pessoas. Eu preciso entender qual que é a cardinalidade desse relacionamento. Quando eu falo cardinalidade, eu quero fazer a seguinte pergunta. Uma pessoa pode nascer em quantas cidades? Uma. Né? Nasceu na cidade onde você nasceu, é naquela cidade. Então, uma pessoa sempre vai nascer em uma única cidade. Agora eu faço pergunta no sentido contrário. E em uma cidade, quantas pessoas podem nascer? Várias. Então, eu estou identificando aqui que eu tenho uma cardinalidade de uma cidade, muitas pessoas, uma pessoa, uma cidade. Então, é isso aqui, ó. Deixa eu fazer pessoas e cidades aqui que vocês vão entender melhor. Quer ver? Ó. Depois, no software que a gente vai usar para projetar banco de dados, a gente vai ver esse mapeamento da cardinalidade muito mais nítido, tá? Então, eu vou ter o código da pessoa, o nome da pessoa, tá? Ok? Vou colocar essas pessoas aqui numa tabela, vou centralizar. Perfeito. Então, uma cidade, muitas pessoas. Para representar muitos, eu posso usar N ou M, tá? Então, uma cidade, muitas pessoas, uma pessoa, uma cidade. Então, isso me faz concluir que a relação entre cidade e pessoas é de 1 para muitos, tá? 1 para muitos. Se é 1 para muitos, toda vez que eu tenho essa situação, para mim representar essa relação dentro do banco de dados, eu pego o identificador da tabela que tem 1 e coloco esse código lá na tabela que tem muitos. O que eu quero dizer com isso? Se cidades é 1 e pessoas é muito, eu coloco aqui, ó, o código da cidade onde essa pessoa nasceu e eu resolvo essa relação. Resolvo. Vocês vão perceber daqui um pouquinho. Deixa eu dar uma melhorada aqui na visualização. Tá. Então, é a mesma lógica. Em um estado, eu posso ter quantas cidades? Muitas. Num estado, eu tenho muitas cidades. Agora, uma cidade, ela fica em quantos estados? Um só. Uma cidade fica só dentro de um estado. Então, aqui também eu tenho uma relação de um estado para muitas cidades.
Se é um estado para muitas cidades, como é que eu resolvo essa relação? Na tabela que é muitos, que é cidades, eu coloco um identificador de estado para fazer essa relação. Vocês vão perceber que fazendo dentro dessa lógica, eu consigo transportar os dados para cá e fazer com que todos eles tenham o mesmo sentido e eu vou conseguir armazenar isso com menos espaço e a gente vai conseguir ter aquela mesma informação lá. Então, vamos lá. Bom, aqui eu já vou colocar os códigos, porque vai ser um código numérico e depois... Aí, pronto. Tá, então eu vou começar a transportar, tá? Vou pegar aqui, ó, Amazonas, Paraná, Pernambuco. Daqui um pouquinho nós vamos para a aula de geografia, vamos ver se todo mundo lembra a sigla dos estados. Alagoas. Isso é estratégia do professor, porque às vezes o professor esquece, se ele jogar para vocês, entendeu? A responsabilidade, ele não passa vergonha de esquecer a sigla de algum estado. Mato Grosso do Sul. Se eu colocar algum repetido, me ajuda aí, hein? Piauí, São Paulo, Minas. Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Mato Grosso. Alagoas já foi? Já, né? Amazonas também. Paraná também. Mato Grosso do Sul também. Mato Grosso do Sul também. Esse Sul aqui ficou sem o L. Mato Grosso do Sul também. Piauí já foi. Pernambuco já foi. Rio Grande do Sul já foi. Alagoas já foi. Amazonas já foi. Paraná já foi. Rio Grande do Sul também já foi. Então, acabou. Então, vamos às siglas. AM, PR, Pernambuco é PE, Rio Grande do Sul RS, Alagoas AL, Mato Grosso do Sul MS, Piauí é PI, São Paulo SP, Minas Gerais MG e Mato Grosso. Como é que é? 14? Não entendi. É a mesma cidade. Não é possível. Vai, vamos ver se vai ter isso mesmo. Vamos transportar todos os dados, depois a gente confere essa informação sua, pode ser? Bem, confere aí se eu esqueci algum estado e se as siglas estão certas. Beleza, vamos transportar as cidades agora. Manaus. Manaus, qual que é o estado de Manaus? Amazonas. Agora, Curitiba. Curitiba é PR, né? Paraná. Depois, Recife. Recife é Pernambuco. Depois de Recife é Porto Alegre. Porto Alegre é Rio Grande do Sul. Depois de Porto Alegre, nós temos Maceió. Maceió é Alagoas. Depois nós temos Campo Grande. Campo Grande é Mato Grosso do Sul. Depois nós temos Teresina. Teresina é Pi. Depois de Teresina, nós temos Ribeirão Preto, nossa vizinha. Ribeirão Preto é SP. São Paulo. Depois temos nossa amada Beraba, que é Minas Gerais. Temos Cuiabá. Cuiabá é Mato Grosso. Mato Grosso é MT. Maceió de novo. Maceió de novo? Pô, Maceió já tinha. Então não precisa repetir, já tinha Maceió ali. Manaus também já foi. Curitiba também já foi. Campo Grande. Campo Grande já foi. Teresina já foi. Recife já foi.
Porto Alegre, também já foi. Maceió, já foi. Manaus, já foi. Curitiba, já foi. Porto Alegre, já foi. Então, acabou. Certo? Então, olhando para essa tabela, essa proposta que eu estou criando aqui, ó, eu consigo fazer a mesma identificação que eu tenho aqui, ó. Aqui, quando eu falo que Recife está no estado de Pernambuco, quando eu pego Recife aqui, ó, que é a cidade de código 3, eu sei que ela está no estado PE. E lá na tabela de estados, eu sei que PE é Pernambuco. Ok? Tá, agora vamos fazer a relação da pessoa com a cidade, seguindo a mesma lógica. Então, eu tenho Ana Júlia da Conceição, que nasceu na cidade de Manaus. A cidade de Manaus é a cidade 1. Depois eu tenho Caleb Castro. Ele nasceu na cidade de Curitiba, que é a cidade de código 2. Depois de Caleb Castro, eu tenho Marcelo da Mota. Marcelo da Mota nasceu em Recife. Recife é a cidade 3. O próximo é Diogo Dias. Diogo Dias nasceu em Porto Alegre. Porto Alegre é a cidade 4. Maria Vitória Duarte. Nasceu na cidade de Maceió. Maceió é a cidade 5. A próxima é Renan Lima. Renan Lima nasceu na cidade de Campo Grande. Aí, como ficou 6 ou 14? Campo Grande é 6. Os 6 e o 14? Que 14? Tudo mal. Depois de chegar lá. Ah, vai chegar lá. Então, peraí. Então, tá. Renan Lima. Agora é o Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves nasceu na cidade de Teresina. Teresina é a cidade 7. Depois de Paulo Gonçalves, nós temos Cauã Aragão. Cauã Aragão nasceu na cidade de Ribeirão Preto, que é a cidade 8. Agora nós temos a Maria Alice Teixeira. Maria Alice Teixeira nasceu na cidade de Uberaba. Uberaba é a cidade número 9. Depois de Maria Alice, nós temos o Cauê Araújo. Cauê Araújo nasceu na cidade de Cuiabá. Cuiabá é a cidade 10. O próximo agora é o Iago Teixeira. Iago Teixeira, ele é nascido na cidade de Maceió, que é a cidade 5. Depois do Iago, nós temos a Ana Júlia Ferreira. Ana Júlia Ferreira é nascida na cidade de Manaus, que é a cidade de código 1. Agora nós temos a Elisa Martins. Elisa Martins, ela é nascida na cidade de Curitiba, que é a cidade 2. Agora nós temos o Bruno Alves. O Bruno Alves, que é nascido na cidade de Campo Grande. Campo Grande é a cidade 6. O próximo é Ana Sofia Gomes. Ana Sofia Gomes, que nasceu na cidade de Teresina. Teresina é a cidade 7. Tem que aumentar aqui o espaço, espera aí. Vamos aumentar porque precisamos de mais. Temos mais pessoas. Então, depois da Ana Sofia, agora é o Samuel Cardoso. Samuel Cardoso nasceu na cidade de Recife. A cidade de Recife é a cidade 3. O próximo é o Danilo Silveira. Danilo Silveira, que nasceu na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é a cidade de código 4.
E agora é a Brenda Oliveira. Brenda Oliveira. A Brenda nasceu na cidade de Maceió. Cidade de Maceió é o código 5. Como eu tenho toque, já falei para vocês, se eu não botar isso aqui tudo centralizado para ficar igual, eu infarto. Depois da Brenda, nós temos o Luigi, sei lá, Duarte, que nasceu na cidade de Manaus, que é a cidade 1. E depois nós temos a Ana Luísa Dias, que nasceu na cidade de Curitiba. Curitiba é a cidade de código 2. E por último, para encerrar aqui, nós temos Noah Rodrigues. O Noah Rodrigues nasceu na cidade de Porto Alegre, que é a cidade de código 4. Qual que era a dúvida que tinha aí? Tá tudo certo aí, então? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar tudo isso aqui, vou copiar, vou colocar isso no editor de textos aqui. Ó, vou colocar isso no editor de textos, Ctrl V. Vou só pegar esses troços aqui, ó, e substituir por um espaço. Vamos ver o que mais aqui. Aqui ele não está substituindo tudo, né? Estendida, pesquisa circular. Ah, ok. Que é isso aqui que ainda tem aqui? Ah, agora são espaços. Eu vou pegar 2 espaços e trocar por apenas um espaço. Pronto, beleza. Então, esses são os dados que eu fiz dessa planilha e eu colocaria isso dentro de um banco de dados. Esses dados aqui, ó, eles representam, aqui na parte de baixo do editor de textos, tem o tamanho, 831. Então, temos 831 caracteres. 831 para 1488, vamos usar a própria planilha? Ali nós partimos de 1488, nós chegamos a 831. Isso significa que nós temos esse cara dividido por esse cara vezes 100. Matemática básica Katia TT. Vocês têm aula de matemática com ela, né? Tá certo a minha conta aqui? Vezes 100. 55%? Tá. Na realidade, 55% é o que representa 831 para 1488. Oi? Eu estou querendo saber qual é o percentual de economia que eu tenho. Então, na realidade, se eu pegar esse aqui é igual a 100 menos esse 55. Então, eu tive uma economia de 44%. Está enxugando byte. Não, eu tô, ó, veja bem, essa proposta aqui, ó, esse texto que a gente analisou, esse texto, ele tem 1488 caracteres. Ok? Eu reorganizei esses dados nesse outro formato. E aí eu acho que vocês já perceberam que nesse outro formato aqui, ó, eu tenho exatamente como obter essas informações aqui, ó. Por exemplo, onde nasceu Ana Júlia Ferreira? Ana Júlia Ferreira nasceu na cidade 1. A cidade 1 é Manaus. Manaus está no estado do AM. AM é Amazonas. Então, percebe que nessa outra forma que eu criei, eu tenho as mesmas informações que eu tenho aqui? Eu tenho as mesmas informações. A diferença é que aqui são 1488 caracteres. E aqui, ó, deu 831. Isso significa dizer que eu economizei 44% do espaço. Eu guardei a mesma informação num espaço 44% menor. Oi? Entendeu, não? Deixa eu te explicar de uma outra forma.
Eu te dou R$ 50 para você comprar 3 sorvetes de R$ 10. Ok? Sobrou 20. E se você achar um lugar que o sorvete é 7? Você economizou. É isso que a gente fez. Eu economizei 44% do que eu precisava. Aí, quanto você economizou? Em vez de 30, você gastou 21. Você economizou 9. O que significa esse 9 em cima dos 30 que você gastaria? É o percentual de economia que você fez. Aqui no caso da cidade, com o nome da pessoa, não vai entender. A cidade... Aqui? Então, eu preciso relacionar a pessoa com a cidade. Porque na proposta da atividade fala assim, ó, a Ana Júlia nasceu em Manaus. Então, na proposta que eu criar para armazenar esses dados, eu preciso ter essa relação. Então, a partir do momento que eu coloquei todas as cidades numa tabela e dei para elas um código, toda vez que eu precisar fazer referência naquela cidade, eu uso o código da cidade. Por isso que aqui, ó, eu coloquei na tabela das pessoas uma coluna cidade para mostrar qual que é a cidade que aquela pessoa nasceu. Por isso que, por exemplo, o Iago Teixeira, o código da cidade dele é 5. Que código de cidade é esse? É a cidade onde ele nasceu. E 5 é Maceió. Então eu sei que o Iago Teixeira nasceu na cidade de Maceió. Isso não seria ou especificado, assim, cidade que nasceu, por exemplo? Maravilhosa a sua pergunta. Sensacional. Quando a gente vai definir isso aqui, ó, isso aqui em banco de dados, estado, sigla, nome, ID, nome, isso aqui a gente chama de metadados. Aí, aproveitando a sua sugestão e a sua ideia que é muito boa, eu poderia colocar aqui, ó, cidade underline nasceu. E também poderia ser uma cidade que a pessoa vive, né? Isso. Então, o que acontece? Ou é porque a gente ainda não estudou uma parte da matéria, e a gente nem vai estudar na prática, não vai dar tempo, que chama dicionário de dados. Quando a gente for aprender a fazer esse projeto, porque aqui na realidade, a gente está tendo, graças à sua boa pergunta, a gente está tendo uma preocupação que vem lá para frente, que é a escolha da nomenclatura que nós vamos usar nas tabelas e colunas. Porque aqui, estados, eu dei um nome para uma tabela. Sigla e nome são as colunas que eu especifiquei para essa tabela. Tá? Então, essa nomenclatura é muito importante. Mas, na maioria dos softwares, eu consigo especificar essa nomenclatura e criar um dicionário de dados que explica o que significa aquela informação. Ok? Mas a sua sugestão é muito boa. Só de colocar isso aqui, cidade nasceu, já fica mais fácil de entender que quando eu olho aqui na tabela de pessoas, nessa coluna, eu tenho um código que me fala qual que é a cidade que aquela pessoa nasceu. Ok? Mas vocês vão perceber que essa nomenclatura, foi bom você dar essa sugestão, mas no software que a gente vai usar para fazer os projetos de banco de dados, todas essas conexões, elas ficam muito bem representadas. E no software, quando a gente põe a setinha do mouse, ele mostra o que está ligado com o que. Aí a gente consegue ter mais detalhes no projeto nesse software. Esse software a gente deve começar a aprender a usar ele na virada de abril para maio, a gente já deve começar a aprender a usar esse software, tá? O que eu quero que vocês comecem a aprender e, com as atividades, vocês comecem a praticar? Pegar situações como esta e, analisando, estudando, entendendo essas situações, você consiga identificar as coisas e a relação entre essas coisas. E as coisas, elas normalmente sempre se repetem. Tá? Aqui, ó, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, isso aqui repete, ó. Repete em algum momento. Por exemplo, se eu pegar Recife 3 aqui, ó, eu tenho aqui, Recife 3 aparece aqui, Recife 3 aparece aqui, ó. Todos os casos é bom para identificar. Sim, porque se eu não usar o identificador, eu teria que repetir aqui no lugar de colocar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o 3. A cidade 3.
Para 2 pessoas, eu usei apenas o número 3. Se eu não usasse esse identificador, eu teria que fazer o quê? Escrever Recife, Recife, Recife. Ok? Não, mas assim, se for nesse caso aqui, para em todos os casos, a gente vai ter que usar identificador. Uhum. Toda vez que você identificar coisas dentro de um contexto, você vai dar identificador para essas coisas. E eu vou transpor essa sua pergunta para o nosso dia a dia. Todo mundo aqui tem CPF? Por que você tem CPF? Porque a Receita Federal precisa de um identificador para identificar cada pessoa dentro do país. E de taxar. Provavelmente. A gente não fala sobre ela, tá? Vocês entraram na UFTM, vocês agora são alunos da UFTM. Vocês ganharam a matrícula? Por que vocês ganharam a matrícula? Porque a UFTM, no sistema dela, precisa ter um identificador para os alunos. O carro que anda na rua tem placa? Por que o carro tem que ter placa? Porque o carro precisa ter um identificador. Está percebendo que tudo na nossa vida é identificador? Você compra um produto na Shopee. Quando chega na sua casa, vem uma nota fiscal. Essa nota fiscal tem um número. Por que a nota fiscal tem um número? Porque são emitidas milhões de notas e essas notas precisam ter um identificador. E qual é a função do identificador? A função do identificador é, quando você pegar um número, você só acha um. Se eu pegar um número de CPF, quantas pessoas eu encontro com esse número? Eu tenho que encontrar só um. Se eu achar mais de um, manda prender, porque está errado. A função do identificador é isso. É pegar coisas, identificar essas coisas, porque essas coisas vão se relacionar e nessas relações vai acontecer milhares, milhões, bilhões de vezes. Aqui, ó, no caso da cidade 3, que é Recife, eu só achei 2 pessoas, o Marcelo e o Samuel. Mas fala a verdade, quantas pessoas já nasceram em Recife? 500 milhões? 200 milhões? Quantos anos tem Recife? Recife tem 200 anos de vida? Nesses 200 anos de vida de Recife, quantas pessoas nasceram lá? Estão percebendo que aqui, no caso do Samuel e do Marcelo, em vez de escrever Recife 2 vezes, eu coloquei o número 3 2 vezes. Então, olha a economia que eu faço de escrever Recife 2 vezes e ter o número 3 2 vezes. Só que isso é 2 pessoas, mas na realidade lá podem ter nascido 4 milhões, 20 milhões de pessoas. Então, você multiplica essa economia em vez de 2 para 20 milhões, você vai entender a economia. Por isso que eu falo que é economia geométrica. Isso cresce numa escala muito grande. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta sobre essa atividade? Tem. Que forma que você usa para achar a porcentagem que você colocou aí? Você dividiu? Eu dividi, nessa primeira aqui eu fiz errado. O que eu fiz? Eu dividi 831 por 1488 e multipliquei por 100. O que eu achei com essa fórmula? Eu achei que 831 representa 55% de 1488. E não era isso que eu queria. Eu queria exatamente saber a diferença. Então, o que eu fiz aqui embaixo? Eu peguei 100 menos os 55 para achar o percentual de economia. Porque a economia é a diferença. Vamos fazer isso aqui de uma forma mais correta. Para mim saber quantos por cento eu economizei, eu tenho que saber a diferença, que é igual 1.488 menos 831. Então, se tinha 1.488 e eu consegui diminuir para 831, eu economizei 657. Então, se eu pegar 657, que eu economizei, e dividir por 1.488 e multiplicar por 100, se eu pegar isso aqui, se eu só de botar percentual aqui, já faz, né? Olha lá. Então, deu 44,15%, entendeu? 44,15% é os 657 que eu economizei, armazenando a mesma informação de um jeito diferente. Ótimas perguntas. Estou amando essa turma, hein? Se vocês continuarem assim até o final do semestre, eu pago 2 potes de sorvete de 5 litros para nós tomar na última aula, hein? Ih, pior que ficou gravado agora, né? Essa coisa vai pro YouTube, hein? Não tem como falar que eu não lembro do final do semestre. Danoso. Danoso. Ai, boca aberta entra mosquito, né? Aliás, para quem não sabe, eu acho que eu já mandei no grupo, mas essas aulas aqui, elas ficam gravadas. Eu boto na playlist da disciplina no YouTube, e aí quem perdeu a aula, depois pode assistir de novo, etc. Certo?
tranquilo. Tem não, mentira. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo? Podemos encerrar então? Fechou. Vou parar a gravação. E daqui, vocês podem fazer um intervalinho até